Então, muito boa noite a todas e todos, àqueles que estão na sociedade antroposófica e àqueles que estão no ambiente virtual. Em nome da sociedade antroposófica, honro de receber as queridas e queridos, amigas e amigos, colaboradoras e colaboradores, e simpatizantes do movimento Pindorama, que inicia hoje a celebração dos 40 anos de fundação. Nesses 40 anos, por meio de um trabalho incansável, ele estuda a missão do povo brasileiro à luta antroposofia. Surgiu como um grupo de estudos na década de 80 e vem até hoje se aprofundando nessa temática, olhando para as raízes do nosso povo, na busca da sua tarefa no contexto mundial e principalmente junto ao mundo espiritual. Esse trabalho profundo de pesquisa rendeu a publicação de várias obras e parcerias importantes com a universidade, lideranças junto aos povos originários, além de professores e especialistas no tema. Isso sem falar nas atividades junto às comunidades e a promoção de festas e festejos da nossa rica cultura. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Obrigada. Tu és o Boa noite. Eu tenho que falar no microfone porque tem muitas pessoas online e senão não vão participar. Então, eu queria falar o seguinte: esse som vivo, esse som andante que vocês escutaram agora é uma parte, um trecho da mitologia da criação do mundo, Guarani. E é bem interessante porque conta a criação do mundo, que começa pelo espiritual, depois vai para
o amor para criar a vida. E nós todos somos som andantes, porque nós somos um som, um logos, uma palavra alma, pode falar também, né, que vive dentro do nosso coração, para depois se juntar com os outros sons vivos, que estão todos por aqui. Então, nós temos o som, e tem o som vivo em cada um de vocês. E a gente tem que andar, por isso que é um som andante, um som que caminha, porque se a gente não caminha, a gente não vai a lugar nenhum. Se a gente não caminha de um lugar para outro, vocês caminharam até aqui, graças a Deus, né? Usaram as pernas para chegar até aqui. E se a gente não caminha internamente, se nossa alma fica paralisada, dogmatizada, polarizada, dura, também a gente não chega em lugar nenhum. Então, nós somos todos, vocês também, sons andantes, né? Que tem algo dentro que vai fluir para fora. Isso a gente vai cantar de novo, né? Pensando justamente nisso, que é trechos da criação do mundo de um dos povos originários aqui do Brasil.
Cada qual em seu tom, porque cada um tem seu tom individual, também nos Guarani. E tem um som individual, cada um no outro. E a gente se liga com isso. E eles se ligam com a gente. Então, né, chegou o grande dia, né, da celebração dos 40 anos do Movimento Pindorama. E agradeço, né, o Centro Cultural Monte Azul por essa belíssima apresentação aqui para nós desse som andante. Ah, agradeço também a Sônia Teixeira, né, da diretoria da comunicação da Sociedade Antroposófica no Brasil, que fez a abertura. Então, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à celebração dos 40 anos do Movimento Pindorama. É um momento de grande alegria e emoção para todos nós. Eu estou honrada por estar aqui com vocês hoje. Eu sou Zulaine Ana, eu sou coordenadora da aba Jovem Abapuru do Movimento Pindorama. Sou pedagoga com fundamentação em pedagogia Waldorf para o segundo setênio. Eu sou mulher, mãe, filha, irmã, companheira e membro da Sociedade Antroposófica no Brasil, membro do Movimento Pindorama. Hoje é com muito carinho e gratidão que recebo cada um de vocês, tanto presencialmente quanto online, para celebrarmos juntos essa história de 4 décadas de amor, dedicação e transformação. Nosso evento de hoje é um tributo a todos que contribuíram para a construção do movimento Pindorama. É uma oportunidade de refletir sobre nossa jornada, celebrar nossas conquistas e olhar para o futuro com esperança e renovação. Teremos uma programação rica e diversificada, com oficinas, uma galeria de foto que nos levará pelos tempos de ontem, hoje e amanhã, e momentos de troca e aprendizado. Gostaria de começar reconhecendo as cofundadoras e precursoras do movimento Pindorama, aquelas que, com coragem e visão, deram os primeiros passos nessa jornada. É com imensa emoção e profunda gratidão que estamos hoje aqui para expressar nossos sinceros agradecimentos às duas mulheres extraordinárias, Dona Uti e Mari Pereira, precursoras incansáveis desse movimento inspirador desde 1980. Foi uma honra e um privilégio ser convidada para fazer parte dessa jornada tão linda, um convite que recebi com imensa alegria. Desde o início, o movimento Pindorama tem se comprometido com a alma brasileira, com a riqueza de nossa diversidade e com o respeito ao povo brasileiro. Esse compromisso é refletido até mesmo em nosso nome, Pindorama, que se remete às origens indígenas de nossa terra e nos conecta com a essência e a identidade do Brasil. Durante nossa caminhada, enfrentamos desafios e encontramos obstáculos, mas, assim como a menina da lanterna, iluminando o caminho e acompanhando as pedras para construir o corpo do movimento Pindorama, Dona Uti e Marli não desistiram. Elas persistiram, inspirando-nos a superar nossos medos e abraçar a missão de promover o autodesenvolvimento e a transformação pessoal.
Em nosso grupo de estudos do livro A Missão da Alma dos Povos, de Rudolf Steiner, mergulhamos profundamente em nossas próprias almas e abraçamos a importância da autoeducação, do autotransformador e do autodesenvolvimento. Compartilhamos esses ensinamentos com o grupo, em trocas de conhecimento e experiências experimentais enriquecedoras. Hoje, diante de todos vocês, queremos expressar nossa imensa gratidão à Dona Uti e à Marli. Foram incansáveis e suas visões nos permitem explorar e promover um caminho de crescimento pessoal, coletivo, enraizado na alma brasileira e em seu potencial único. Além disso, gostaria de agradecer a cada membro do Movimento Pindorama por sua colaboração, apoio e dedicação. Sem vocês, nossas conquistas não seriam possíveis. E é através de nossa união e esforços coletivos que expandimos os horizontes do conhecimento e promovemos mudanças significativas em nossas vidas e em nossa sociedade. Dona Uti Marli, seu legado de coragem e compromisso com a alma brasileira viverá através de cada um de nós. Unidos, continuaremos a trilhar o caminho do autodesenvolvimento, fortalecendo nossas almas e envolvendo nossa nação para melhor. Somos parte de um movimento que reconhece a importância da diversidade cultural, étnica e social que compõe a alma brasileira. Através do respeito e da valorização de cada indivíduo, estamos construindo uma comunidade baseada na inclusão, na igualdade e na justiça. Nossa jornada é guiada pelo espírito de união e pelo compromisso de promover um mundo onde cada pessoa possa florescer e alcançar seu potencial máximo. Através do autodesenvolvimento e da busca pela sabedoria, estamos contribuindo para a construção de uma sociedade mais consciente, compassiva e equilibrada. Dona Uti Marli, suas vidas e seus esforços são exemplos inspiradores para todos nós. Vocês nos mostraram que, mesmo diante das adversidades, podemos preservar, transformar os desafios em oportunidades e construir um movimento baseado no amor, na empatia e no respeito mútuo. Em nome de todos os membros do Movimento Pindorama, gostaríamos de expressar nossa eterna gratidão por suas contribuições e liderança. Vocês são verdadeiras guerreiras da alma brasileira, iluminando o caminho e abrindo as portas para um futuro promissor. Continuaremos a honrar o legado que vocês deixaram, compartilhando conhecimento, inspirando uns aos outros e construindo pontes entre os povos. Nosso compromisso com a autotransformação e o desenvolvimento pessoal se mantém firme, impulsionado pela força de nossa união. Que o movimento Pindorama continue a crescer e a impactar positivamente a vida de mais pessoas, fortalecendo o vínculo com a alma brasileira e promovendo uma transformação profunda em nossa sociedade. Nossos corações estão cheios de gratidão e admiração por cada uma de vocês. Vamos seguir juntos, unidos pelo propósito comum de construir um Brasil mais justo, compassivo e amoroso. Nosso muito obrigado, né, dos membros do Movimento Pindorama. E nós temos agora uma homenagem aí para entregar para a Uti e para a Marli. Vai ser entregue pela nossa amiga Carme, do Movimento Pindorama. E eu vou explicar para vocês que a gente escolheu exatamente essa flor que ela chama cala, que é cala,
que é uma inspiração, sofisticação e uma intuição. E essa flor, ela faz parte da família da fênix. Ela vai sempre renascer. Então, ela vai ter um começo, um meio e um começo. Então, quando vocês pensam que ela não vai mais brotar, ela vai brotar. Então, é uma inspiração. Queria falar uma coisa muito importante, porque foi falado 6 vezes meu nome. E aí, aí eu queria falar o seguinte, porque tudo bem, pode falar mais uma vez o meu nome, mas eu vou falar algo muito mais importante, porque se não tivesse a alma brasileira que acordou dentro de mim aquilo que eu sou, não teria mencionado nenhuma vez isso. Então, eu estou devendo justamente meu ser, no fundo, aqui, a alma brasileira. Aquele jeito mesmo brasileiro que acordou muita coisa em mim. Meu coração, minhas pernas para dançar. E muitas outras coisas, tá? Obrigada, tá? Então, agora vamos continuar, né? Agora eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do nascimento da aba Abaporu Jovem, uma iniciativa que surgiu durante a pandemia. Na época, né, meu filho estudava numa escola Waldorf, e devido à pandemia, vários trabalhos de conclusão de cursos TCCs dos jovens do 12º ano também foram realizados de forma online. Isso permitiu que outras pessoas de diferentes de regiões pudessem, né, de uma certa maneira, ver a beleza desses TCCs. Eu tive a oportunidade, né, de vivenciar temas maravilhosos relacionados à cultura brasileira, como a fauna, a flora, temas dos povos originários, o grafismo, os modos de vida de algumas etnias, o congado mineiro, o som dos tambores, a capoeira e outros temas voltados para a alma brasileira. Foi então que eu tive, né, uma boa ideia de falar no nosso grupo de estudo do movimento Pindorama. Eu tinha vivenciado, assim, de várias escolas, e que levar essa ideia para dentro. Vamos trazer esses jovens para dentro do movimento Pindorama, porque eles vão ser inspiração para outros jovens, para trazer, né, cada vez mais essa alma brasileira, trazer o que nós temos aqui realmente do Brasil. Aí nós fizemos um percurso muito bonito de conversar com esses jovens, é, foram várias reuniões, eles foram muito receptivos, ficaram muito felizes da gente ter se interessado pelo TCC deles, é, ter visto, ter comentado, estudado e conversado com eles. Então foi assim uma alegria para eles também e uma surpresa também bem agradável. E também foi um momento muito bacana para eles, porque a gente estava na pandemia. E aí, conversando com várias famílias daqueles jovens, para eles também foi assim algo muito inspirador, eles poderem também se dedicar a fazer isso com a gente. Aí nós fizemos um dia de celebração dessa aba, Abapuru Jovem. Esse nome Abapuru foi escolhido por eles mesmos escolheram, trouxeram para nós o porquê desse nome, por que que eles chegaram a esse nome. Nós temos, está no nosso site do Movimento Pindorama, né? Temos a aba lá com os TCCs. Está lá para quem pode ler, ver por que que eles chegaram à conclusão desse nome, foram eles mesmos, o que que eles trouxeram para nós. Nós temos também, está também no nosso YouTube, a live completa lá, vocês podem assistir.
E aí peço também, né, para que vocês também levem essa ideia para outros lugares. Se vocês conhecem outras escolas também que realizam TCCs de ensino médio, fala para a gente, traz, fala do movimento Pindorama. Nós temos e-mail que eles podem entrar em contato com a gente. Vamos passar essa ideia adiante, que é muito bacana. E aí, por que tudo isso? Porque faz parte desses 40 anos que nós chegamos agora e vai fazer parte desse futuro dos próximos 40 anos, que é o que a gente precisa fazer, esse movimento. Então, a aba Baporu Jovem está crescendo de forma harmônica, assim como esses 40 anos do movimento Pindorama. É preciso acolher, preparar a terra, adubar, esperar um pouco, colocar a semente, molhar, estar presente, aguardar germinar, aguardar crescer, florir e frutificar. Esse processo representa o cuidado e o compromisso que temos com as futuras gerações, garantindo que nossos ideais e valores continuem a florescer e a prosperar. A aba Baporu Jovem simboliza a continuidade e a renovação dos próximos 40 anos do movimento Pindorama. Mesmo que os jovens iniciais já estejam seguindo suas próprias trajetórias, a essência da aba Jovem Abapuru é manter esse ninho, esse espaço de acolhimento e desenvolvimento, onde novas gerações possam sempre encontrar apoio, inspiração e um sentido de pertencimento. É um espaço vibrante de criatividade, aprendizado e transformação, onde os jovens podem expressar suas ideias, talentos e sonhos, contribuindo ativamente para o fortalecimento do movimento Pindorama. Pedimos ajuda, já falei para vocês levarem essa ideia, né? Então, é com muita alegria que nós temos, então, essa aba, que é um ninho, tá? De acolhimento. Então, para os próximos jovens, aí, vamos passar adiante. Então, hoje, eu vou também trazer aqui nesse momento, também de forma especial, comemorando esses 40 anos, eu vou compartilhar com vocês a profecia Guarani. A profecia Guarani, ela faz parte dos nossos estudos mensais do movimento Pindorama. É com ela que nós começamos sempre o nosso estudos. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês. Depois de fundir-se o espaço e amanhecer um novo tempo, eu hei de fazer que circule a palavra alma novamente pelos ossos de quem se põe em pé, e que volte a encarnar-se as almas, disse o nosso Pai primeiro. Quando isso acontecer, Tupã renascerá no coração do estrangeiro, e os primeiros adornados novamente se erguerão na morada terrena por toda a sua extensão. Que estas palavras ressoem em nossos corações e nos guiem em nossa jornada coletiva. Que possamos seguir firmes em nosso propósito de honrar nossas raízes, celebrar a diversidade e construir um futuro para todos. Muito obrigada a todos por estarem aqui hoje e vamos continuar a celebrar junto. Agora a fala está com a Marli. Ai, que bom, obrigada. Obrigada. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Coragem. É tão bom ver vocês aqui, tão bom ver você, Luísa, tão bom. Tão bom ver você, Maria Celeste.
Estou tão cansada que não estou conseguindo lembrar o nome das pessoas que eu estou vendo aqui. Porque foi bem difícil essa semana para nós nos prepararmos para estar aqui. Foi muito difícil. Mas cá estamos. E a essência do movimento Pindorama é acordar o coração. Essa é a nossa essência. Acordar nossos corações para ouvirmos e vermos as boas pessoas, né, Cláudia, que está aqui. Tá vendo? Estou lembrando os nomes. Ah, e ter vocês para juntos ouvir, ao acordar esse coração, quais os sons que eles vão nos trazer para que possamos permear nossa caminhada com as boas palavras, com as inhemporãs, as palavras sagradas que perpetuaram, que povoaram, que alimentaram esse território que teve o nome de Pindorama. E hoje aqui, falar sobre Pindorama, tão bem preparada pelo acolhimento da nossa querida Zulaine, coordenadora do movimento lá em Botucatu, que está aqui hoje, né? Botucatu, terra dos Buenos Aires, dos bons aires, né? Dos bons ares, né? Então, o que que a gente vai falar para vocês? Quando a gente começou, a gente não sabia como era esse caminho. Foi uma caminhada que começou sem saber para onde chegar, mas a gente tinha uma certeza. Qual era, do que, qual a cor dessa alma brasileira? Teria uma cor? Teria um som? Teria um cheiro? Teria um sabor? Não sabíamos nada, dica de nada. A gente começou assim, vamos, vamos. E a Luísa estava junto. A Luísa estava junto. A gente tem prova disso. Ela não vai poder escapar. É. Luísa Lameirão, para quem está nos vendo daí do online, né? Então, e aí a gente foi descobrindo coisas. Vocês precisam me dar meu tempo, senão eu extrapolo, se alguém puder me falar, tá? É, fomos descobrindo que esse modo de ser brasileiro, esse modo de lembrar, de acolher, de suportar situações, mesmo desagradáveis, tinham, tem um fundamento, principalmente em um povo que a gente conheceu, que foi o povo Guarani. Nós não conhecemos outros povos. Muito pouco a gente conhece. Mas esse a gente conhece bem. Por sorte nossa, foi o povo que acolheu os primeiros europeus. E com isso, a gente foi aprendendo essa qualidade que as pessoas que vêm de fora sempre observam em nós. Nossa, que povo hospitaleiro! Nossa, que povo alegre! Nossa, esse povo mesmo na miséria vive rindo. Como é que pode? Então, como é que pode, mesmo em situações difíceis, você manter a sua alegria? Como pode isso? Isso é uma observação que todos os estrangeiros fazem, em muitos, muitos documentos oficiais mesmo. Como é que pode? De onde vem isso? E com isso, com essa percepção, a gente foi tentando relacionar esse modo de ser com aquilo que nos impulsionava, que era a antroposofia, que era o movimento, ah, ah, a base para sustentar essas pesquisas. A gente observava, a gente conversava, a gente teve muitas e muitos contatos com lideranças indígenas, com povos quilombola, tivemos muitas lives com eles. Então, a gente foi cada vez mais se apropriando desse modo de ser, e com isso a gente foi caminhando junto com a, aquilo que Steiner traz em seu livro A Missão da Alma dos Povos. E a gente foi tendo cada vez mais a propriedade para sentir que a antroposofia no Brasil tem sua razão de ser. Ela precisa apenas despertar a
acordar o coração, acordar para essa realidade, que a gente desconhece mesmo, todos nós desconhecemos. Hoje a gente conhece um pouquinho mais, mas esse pouquinho mais a gente começou a conhecer antes do governo trazer as suas leis para obrigar o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. 10 anos antes a gente foi pioneiro nesse aspecto. A gente trouxe e fizemos documentos, e temos esses documentos nesse caminho, nessa caminhada. Então, hoje, o que nós podemos trazer para vocês para nós foi muito importante saber que a gente tem um porto para chamar de seguro, né? O Brasil começou em Porto Seguro, e hoje a gente tem um porto seguro para dizer, aqui a gente tem a nossa segurança de saber de onde viemos e poder levar isso para as nossas crianças. As nossas crianças têm o direito de saber de onde vieram. Os professores precisam acordar para saber de onde vieram. Quais os povos que estão nessa miscigenação da nossa alma? Quais as cores que estão em nossa alma? É isso que a gente se propõe. Claro que não é um trabalho acabado, é uma coisa, como a Zolane já colocou, é um devir, né? Tudo virá. E para isso acontecer, a gente precisa mesmo, né, Regina, de acordar o povo lá de Canudos, né, para trazer a sua força para cá, para saber que Antônio Conselheiro está vivo, né? E ele trouxe também para nós a certeza de que é na comunidade que a gente faz a diferença. Essa é a essência do movimento de Canudos. E isso acordou para nós também. É na comunidade. Nada do que a gente fez aqui foi sozinho. Nada, absolutamente nada. Se não tivesse a dedicação das pessoas e tirarem o seu tempo para vir juntos e somar os estudos, as contribuições das traduções da nossa querida Maria Celeste, né? Poderá falar melhor sobre isso. Então, todas assim com muito carinho, traduções do alemão, traduções dificílimas, textos difíceis para a gente digerir outro conhecimento, de professores da USP, pós-doutorados, que vinham aqui nos ensinar sobre etnografia, etimologia. A gente estudou muito, tivemos aulas profundas sobre para além da palavra botucatu, botucatu, bons ventos. E daí? Com ela a gente aprendeu a essência da palavra, a essência de entender o que é peaberu, o que é nie. Ela foi desvendando para nós os outros mistérios que só um profundo conhecedor pode trazer isso para a gente. E através dos povos que vieram somar os seus conhecimentos, trazer para nós os seus conhecimentos, como por exemplo Cacaverá, com ele a gente aprendeu outros mistérios. Naquela época não tinha internet, gente. Então, para a gente saber tudo isso, a UTI movimentava a gente lá na Alemanha, sabe? Procura tal documento, a pessoa ia na biblioteca tal, da cidade tal, e não achava. E ele estava aqui na USP. Estava aqui na USP. A gente demorou, mas achou, e hoje ele é base das nossas pesquisas, que chama as Neeporan Tenondé. O Aivu Rapitá, a essência do conhecimento dos povos Guarani, que a gente não conhecia. Então a gente acha que é um povo inferior, é um povo porque não tem a escrita, como se a escrita fosse um caráter definidor de sabedoria, de conhecimento, né? Hoje a gente sabe que tem outros olhares. E com isso a gente abriu o nosso conhecimento. E é um documento que existe e fundamenta vários estudos. Vários países se debruçam sobre esse conhecimento. E nós aqui, né? Não, o povo tem que ficar lá na fronteira. Nossa, vida de índio, o que que é isso? Não sabem nada de vida de índio. Aliás, nem é índio, né? Então, é isso que a gente fez. A gente foi trazendo, renovando o olhar sobre as nossas origens, somadas com aquelas que vieram. A gente descobriu muita coisa dos povos que vieram. E eles, o que trouxeram e o que se somou aqui com os nossos. A partir, por exemplo, do descobrimento do Brasil.
que significou, à luz da ciência espiritual, o contato daquele movimento templário com a chegança dos povos Guarani daquela região, que são os Tupi-Guarani, não, os povos Tupis daquela região de Porto Seguro. Para nós foi uma revelação entender o significado da Páscoa dentro de um olhar antroposófico, à luz da antroposofia. Demoramos anos para descobrir isso, mas a gente sabe. E sabe quando a gente vai contar isso para vocês? Lá no dia 30. Se vocês forem lá, vocês vão saber. Lá no dia 30, no dia 31, no dia 1º de junho, lá a gente vai entrar em detalhes sobre tudo isso, porque a gente fez um biográfico, tivemos uma biógrafa super legal, companheira nossa, que ajudou a construir o nosso biográfico. E aí a gente vai poder falar para vocês dessas palavras formosas, de entender melhor esse conteúdo, aprofundar a sua origem, para você ter um porto seguro também, para você ter um lugar para chamar de seu. Essa sociedade, esse prédio que aqui está, ele está ancorado num povo, um povo guarani. Qual povo que é? Vocês querem saber? Vai lá no dia 30 que a gente vai falar para vocês, né? A gente tem, a gente tem bastante coisa para falar. Vocês querem saber como essa música foi construída? O que é um som andante? O que que é som andante? Nossa, é uma palavra sagrada. Quer saber de onde ela veio? Vai lá, a gente vai contar para vocês, sabe? A gente tem bastante coisa para trocar com vocês. É uma troca. Numa comunidade, a gente tem um ponto e tem a periferia. Mas o ponto não existe se a periferia não faz o passo para chegar no ponto e o ponto não faz o passo para chegar na periferia. Isso a gente aprendeu com Steiner. A minha verdade, para chegar para a sua verdade, nós dois temos que caminhar juntos. Eu vou para a sua verdade e você vem para a minha. Quer dizer, um cede, o outro também cede. Senão, não tem. E esse conhecimento Steiner traz recentemente, né, cento e poucos anos, mas os povos Guarani têm isso há mais de 10 mil anos. Escrito. E tudo isso virtua nessa terra. E isso as crianças, os professores precisam acessar. Porque um povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E aqui, uma sociedade antroposófica, como a gente se propôs no começo, era antroposofia no Brasil. E a antroposofia no Brasil conversa com vários povos. E as linguagens são as mesmas, porque elas partem do acordar o coração, pensar pelo coração. E como isso acontece? Pela autoeducação, pela disciplina que a gente não tinha, a gente não sabia nada, porque eu vim de uma universidade onde também eles não falavam sobre esses povos. Então, também fui uma péssima professora, porque eu não sabia de nada disso. Se eu soubesse hoje o que os meus alunos aqui estão, alguns alunos da pós-graduação, obrigado pela presença, né, que estão aqui hoje e sabem do trabalho que a gente faz, o Pindorama, para essa pós-graduação, né, Suzane, ser realmente dentro do pertencimento da alma brasileira, foi um esforço, e é um esforço, a partir desse conhecimento que a gente adquiriu. Mas foi junto, foi caminhando junto. E a gente se aperfeiçoou, melhorou. E se vocês quiserem saber mais, dia 30, dia 31, dia 1º, chega lá, tem uma comida gostosa, porque é essa outra qualidade brasileira. A gente come bem lá, né, pessoal? Na comunidade, a gente tem um chefe de cozinha especial e vai fazer um rango para vocês, ó, e vocês não vão sentir-se isso- mal cuidados, tá? É só ter coragem de chegar na periferia, a periferia não morde, tá? Pode ficar cientes que São 7 quilômetros daqui. tá, 7 quilômetros. Acho que meu tempo já deu, né? Tá. Eu queria só completar algo, né? Como eu percebi a profundidade da alma brasileira, não foi ainda mencionada tanto, né? Pouquinho sim, mas não tanto. Porque a minha vivência da alma do povo brasileiro foi pelo acolhimento de quem? Das pessoas da roça e das pessoas da favela. Então, é lá que eu, como vim muitos anos atrás, 50 anos da Alemanha, que comecei a sentir o que é realmente essa alma do povo brasileiro. E, às vezes, nem pela fala, mas pela
pelo sentar lá no baraquinho ou numa chupana e só ficar lá e ficar dentro desse ambiente, né? Desse ambiente que foi criado pela dona de casa, por exemplo, e pelas crianças em volta, né? Então, não é só pelo estudo, é isso que eu queria falar. Tem que estudar, mas a outra metade, muito importante, é vivência com paciência, com se integrar, entregar para esse ambiente que vive lá onde que o povo brasileiro vive, né? Pode ser na alegria, no forozinho, pode ser na penúria, mas é lá também, tá? Só queria completar isso. Antroposofia na prática, né? Então, antes de eu de finalizar totalmente a minha parte, eu quero conversar com essa tela. A gente tá cheio de amigos. Tem amigos da Alemanha, viu, Tê? O pessoal tá lá na madrugada, né, Joaquim? Você tá aí, Joaquim? Que bom. E eu estou muito contente de vocês estarem aqui, tá? Muito obrigada para vocês terem vindo. O pessoal do grupo eu sei quem é, mas o pessoal que não é do grupo Pindorama, tem o pessoal da Palavra Viva tá aqui também, olha só. Tô vendo do IPAD da Ana, tô vendo, tô vendo a Mariângela, da seção de Ciências Sociais. Obrigada, Mariângela, pela Jorge, que é do nosso grupo. Mas eu queria ver outros que não estão aqui, que não é do nosso grupo. É difícil falar com tela, viu, gente? É difícil. A gente tem que aprender, né? Tem que aprender, né? Mas, de qualquer forma, muito, muito obrigado. Tamires, estou te vendo. É, e caminhada. Muita coisa preciso aprender para me tornar caminho e caminhada. Que é preciso bem mais gente do que eu. Que há muito mais terra do que estrada. Que o caminho não nasce sem ser feito. Caminhada não tem, se não se anda. Esse verso a gente usou para receber uma querida parceira que veio nos ajudar no Movimento Pindorama, contribuindo com seus saberes, que foi a Admê, que ela tem esse vídeo, está disponível para vocês no YouTube, chama a Valorização e a Construção Egóica da Mulher Negra. A gente trabalhou desse lado, né, as contribuições dos povos africanos. Vocês não estão vendo a Luzia, né? Bujão, Paraty. Obrigada, Luzia. E então a gente, com todas as circunstâncias do Sul, a colega querida Michele vai colaborar com a gente aqui, né? A gente está com o coração todos apertados nesse momento. E então é isso. Está tocando um telefone ali, né? No dia 30 a gente vai ter o Auíri está ali, não tá? O Auíri vai trazer um trabalho lindíssimo de exposição sobre a pesquisa que ele faz com os povos originários também, de uma região que ele trabalha. Ele tem um trabalho lindíssimo, ele vai tutoriar essa parte da contemplação de obras dos povos originários, de autoria dele. Ah, a Sandra está aqui? A Sandra. A Sandra Canali, obrigado, Luzia. A Sandra fez o nosso biográfico, o biográfico do Movimento Pindorama, né, Uter? E a gente ficou lembrando de um monte de coisa. A gente lembrou de você também, viu, Luzia? Mas a gente lembrou de todo mundo. Mas é difícil a gente lembrar quando a gente faz aniversário assim depois dos 70 anos, a gente, né? Mas foi muito bom. O que mais? Tem que continuar falando? Né? Tem que continuar falando. É. E a gente vai ter também lá no nesse final de maio, na época de Corpus Christi, né, a gente vai ter um evento que vai trabalhar a nossa vivências com oficinas, então com a herança dos povos Adinkra, né, a Adinkra, a gente vai fazer oficina sobre
esse grafismo, a gente fala grafismo assim mesmo, e vocês quiserem aprender, vai ter uma pessoa especializada, estudou profundamente o assunto e vai estar lá colaborando com a gente, que é a Sandra Seabra, né? E quando? Dia 30. Dia 30. O processo, é isso, o processo desses. É. E também lá no dia 30 a gente vai ter a oportunidade de compartilhar o evento junto com a formação de professores do Mainumbi, é isso? Da formação? Fórum dos Formadores. Então, vocês vão ter essa oportunidade de estar, ah, de vivenciar junto com eles outros olhares, sabe, sobre a educação, sobre. Vai ser uma troca bem interessante, né, Uta, esse trabalho. Coincidiu da data da formação deles, né, Suzane? Do Fórum dos Formadores, né? É. Quem mais que vai ter lá para ajudar? Então, algo muito importante que eu acho que talvez vai incentivar muita gente, principalmente porque o povo brasileiro é criativo, vocês vão criar junto uma música que a gente começou a falar um pouquinho hoje, tá? Mas aí vai. Ai, vamos lá, você tem que fazer tudo aqui. Aqui? Certo. Então, vocês vão ter a oportunidade de usar a criatividade brasileira, que eu sei que ela existe, porque experimentei ela ontem numa das unidades básicas de saúde lá na periferia e em muitos outros lugares, e é justamente isso que eu admiro muito, porque é criativo na hora, né? Então, vocês vão ter essa oportunidade de mostrar e provar que o meu pensamento não está errado, que ele está certo, que o povo brasileiro é criativo. E vocês vão criar juntos uma música que é o começo daquilo que vocês já vivenciaram hoje. Então, isso vai ser no dia 30, 31, e dia 1º vai ter a apresentação com todos vocês e mais outras pessoas. O que está acontecendo ali? Emperou? Então, pronto. Então, só para finalizar, eu quero agradecer. Espera um pouquinho. Sim, é que a gente vai ser tem uma sequência aqui. Só para finalizar, eu não posso deixar de falar os nomes das pessoas que nos ajudaram. Olga Saias, Wanda Ribeiro, o apoio dos amigos, Glauce. Eu tenho toda a lista, eu estou cansada, não vou lembrar de todo mundo. Infelizmente, não vou ter essa qualidade de precisão para vocês, que eu gostaria muito de lembrar os nomes dessas pessoas, por conta do meu cansaço e da idade também, né? Porque. Obrigada, querida. Então, eu queria mesmo falar o nome deles, porque eles foram tão, tão prestativos na hora da nossa ah, cacaverá. Michel Mush, Ana Maria Marcondes, professora emérita da USP, que nos ajudou muito com a Semana de 22 aqui, num evento muito grande aqui. Ah, Passamos por várias casas quando a gente não tinha onde morar, então eu quero agradecer a doutora Maria, a doutora Regina Helena, que nos hospedou na sua casa durante muito tempo, onde o movimento Pindorama pôde se desenvolver, e a Shigeio, que nos acolheu muito, muito tempo, ah, e ao Michael, meus, meus, particularmente porque ele abriu essa casa para nós. Quando a gente não tinha onde morar, ele abriu essa casa para nós. Também quero agradecer a Celeste Ribeiro, que está presente, a Maria Vicentina Dick, considerada uma das maiores conhecedoras dos estudos toponímicos do Brasil, no Brasil, a professora doutora Elizabeth Brusio, que veio aqui apresentar Pepetela, uma figura do mundo africano contemporânea. A gente teve uma outra ideia de África. Ao professor Juarez Tadeu de Paula Xavier, também um grande representante da cultura brasileira, hoje
diretor de uma universidade pública importantíssima, ao professor doutor Valmir Damasceno, também nos ajudou muito a entender sobre a cultura de África e principalmente sobre candomblé, que a gente não entendia, não sabia. A Renate Nish, pelo seu carinho, ao pastor Carlos Maranhão, a Luciana Vicente, a Rogério Calia, a Suzane Rottermund, a Jorge Mello, que nos ensinou sobre literatura de cordel, coisa que a gente nunca soube, a ligação dela com os árabes, com os persas, né? A gente não sabia disso. Tudo isso na alma brasileira, gente, há mais de 300 anos. E principalmente a Elma Modenês, pelo carinho que cuida do nosso site, né? Do nosso site com muito carinho. E agradeço a Cláudia, ao Felipe Martins, a Mônica Mello, a José Pereira Martins, Jacira Mourão, pelo seu carinho, a Pureza Panico, lá de Ribeirão Preto, a Edna Blaich, Beatriz Grupo, Joseli Medeiros, e tudo isso começou aonde? Começou na casa da UTE, quando a gente falava baixinho, porque as crianças estavam dormindo e a gente não podia falar alto. E hoje essas crianças cresceram, como está aqui a Natália, né? Não sei se ela estava lá naquela época, na sua casa, e a gente é para elas que esse movimento Pindorama existe, e aqui eu passo a palavra para a Manuela, lá de Lauro de Freitas, na Bahia. É com você, Manu. Mani, ela gosta de chamar de Mani. Boa noite, vocês me escutam? Sim, né? Sim? Sim. Então, eu sou Manuela, mais conhecida aqui como Mani. Sou professora de uma escola Waldorf aqui em Lauro de Freitas, litoral norte da Bahia. Sou coordenadora do Movimento Pindorama aqui em Lauro de Freitas. E, na verdade, vou falar bem rapidinho com vocês hoje. Estou muito feliz de, pelo menos de alguma maneira, fazer parte desse momento de celebração desse aniversário do Movimento Pindorama, que me acolheu de braços abertos, principalmente na figura de Marli, quando eu estava num movimento de pesquisa assim bem intenso, e tanto como fonte de pesquisa, quanto como apoio também, né, e ao movimento como um todo depois, ao qual me juntei. Acabei mergulhando numa pesquisa que hoje tem um produto, que foi o início dessa pesquisa lá em 2022, a pesquisa chama Axé, a mitologia iorubá como alimento anímico espiritual para a criança do 4º ano Waldorf. Já naquela época eu sabia que era uma pesquisa superficial e hoje, alguns poucos anos depois, assim, eu já sinto que foi só um primeiro passo. Essa é uma pesquisa de vida mesmo, que eu carrego e graças ao Movimento Pindorama tenho esse apoio para caminhar. Sou uma grande entusiasta também da postura do professor pesquisador, tanto em sala de aula, né, nas nossas práticas, quanto da fundamentação para o nosso trabalho com base na antroposofia, e como a gente pode reconhecer a brasilidade em nós e como ela conversa com a antroposofia, né, de que maneiras a gente pode adequadamente incluir a história e a cultura de nossos povos originários e também dos povos africanos que aqui chegaram como um currículo, né, de maneira pedagógica. E acho que é isso. Meu trabalho está lá no site do Movimento Pindorama, para quem quiser acessar. E mais uma vez agradecer a Marli, a todos aqui do Movimento Pindorama, a todos que estão presentes. Com certeza tem muita gente conhecida, amiga, que eu não consigo ver vocês. Infelizmente, já ouvi o nome de alguns, professora Suzane também, a quem eu tenho muita gratidão por todo o caminho, assim, todo o apoio nesse trabalho. E queria só ler um trechinho aqui do GA 347, que fala sobre a origem da fala e da linguagem. E Steiner fala assim: se estudarmos o hemisfério sul e as línguas de lá, e depois virarmos a cadeira e examinarmos o firmamento sul, nossa experiência será totalmente diferente daquela que teríamos se fizéssemos a mesma coisa no hemisfério norte.
Isso significa que poderíamos desenhar um mapa dos céus estrelados acima de nós e, a partir de nossos estudos da conexão entre a estrela e a linguagem, poderíamos dizer qual idioma é falado sobre uma constelação e o quanto isso também conversa com quem nós somos e como nós nos manifestamos como seres humanos aqui nessa terra. E, dito isso, me despeço de vocês, passo para o João, que acho que é quem vai falar agora. Um abraço bem apertado a todos os amigos e sigam firmes. Boa noite, pessoal. Eu sou o João Andrade, coordenador do Movimento Pindorama, no município de Paraty, estado do Rio de Janeiro. É uma honra estar presente aqui nessa celebração. Há 10 anos atrás, a nossa família ingressou na Escola Waldorf Quintal Mágico, aqui em Paraty, e desde aquele momento, muita coisa mudou na nossa vida, na nossa forma de viver, de levar a vida, e questionamentos que a gente tinha na escola em relação ao diálogo com as culturas populares, com as comunidades tradicionais, que têm um papel muito importante aqui na cidade de Paraty, né? Quilombolas, indígenas, caiçaras, agricultores em geral e agricultoras. E esses questionamentos que a gente tinha de tentar trazer esses saberes para dentro da nossa escola, eu fui encontrar um lugar onde se fazia um trabalho sobre esse tema, que é uma luta antiga nossa aqui em Paraty, e um lugar onde se faz isso de maneira qualificada, com pesquisa, à luz da ciência espiritual. Então foi assim uma grande descoberta, um encontro de almas para mim, e a antroposofia faz sentido desde que ela nos ajude no desenvolvimento de nossas individualidades. E o movimento Pindorama vem fazendo isso com grande beleza, com grande poesia, com grande amor, com um comprometimento com o nosso povo, né? Conhecer quem a gente é, conhecer a nossa individualidade, passa por conhecer o Brasil, as diferentes matrizes que compõem o nosso povo. O sentido de estarmos unidos aqui nessa terra, a gente ainda vai demorar muito tempo para compreender qual é o papel desse lugar, desse povo, dessa gente no desenvolvimento mundial da humanidade, em novas formas de relacionamento com o planeta, com a natureza, que nós temos sim para oferecer, em formas mais respeitosas e dignas de viver como seres humanos, em reaprender aquele tema que Marli trouxe no começo, em reaprender a viver em comunidade. Fora da comunidade, a gente não consegue desenvolver os nossos potenciais completamente. É na comunidade que a gente consegue se realizar como indivíduos. Dito isso, eu vou agradecer mais uma vez a Marli, a Ute, a Zulaine, a todas as pessoas do Movimento Pindorama que me acolheram. Hoje em dia eu faço parte da Sociedade Antroposófica no Brasil, da seção de Ciências Sociais, aonde pretendo me dedicar cada vez mais às pesquisas sobre as interfaces entre a antroposofia e as culturas populares brasileiras, na perspectiva do diálogo intercultural, um diálogo horizontal, polifônico, de múltiplas vozes, em que a gente se respeite, se trate de maneira mais igualitária. Vou falar uma citação rapidamente aqui para passar a palavra em seguida para a nossa querida Tamires. Conhecimento verdadeiro de si próprio só é dado ao ser humano quando ele desenvolve interesse afetuoso para com os outros. Conhecimento verdadeiro do mundo, o ser humano só alcança quando ele procura compreender o seu próprio ser. Rudolf Steiner, trecho da celebração da Aba Abaporu Jovem, live feita com os jovens, presente no nosso site, do Movimento Pindorama, e no nosso canal do YouTube. Obrigado, Agijevete, Axé, Saravá, Amém. Obrigada, João. Obrigada, Mani.
Cumprimento aqui a Marli, a Dona Uti, a todas as pessoas que estão presentes e aqui ouvintes, né? Eu queria começar cantando, mas eu não vou começar cantando mais porque vou deixar para finalizar. Mas dentro das minhas raízes, a gente sempre achega num espaço, né? Pedindo licença. E eu aprendi com os meus mais velhos, com as minhas mais velhas, que a gente precisa pisar de mansinho, né? Então, peço licença para chegar, compartilhar um pouco do que eu sou, do que eu venho fazendo, junto do Movimento Pindorama, nesse espaço sagrado, né? Da Sociedade Antroposófica, que abriu as portas para a gente celebrar esses 40 anos do Movimento Pindorama. Então, eu sou Tamires, né? Atualmente eu estou morando em Diamantina, Minas Gerais. Estou atuando como coordenadora, né, do movimento Pindorama aqui em Minas. Mas eu sou natural de Manhumirim, uma comunidade da zona da Mata Mineira, banhada pelo rio Manhuaçu, que em Guarani significa Rio Grande, e Manhumirim, onde eu morava, significa Rio Pequeno. E eu fui morar em Rio Pequeno, que é Manhumirim, que é bem pequenininho mesmo, e o povo de lá é pequeno, realmente, de tamanho. Mas na minha pesquisa de quem eu sou e de onde eu vim, eu descobri que esse povo pequeno de tamanho é muito grande de sabedoria. Então, eu sou professora, né, da educação infantil. Há 10 anos eu atuo com a educação infantil Waldorf. Aqui em Diamantina, eu ajudei a fundar uma escola chamada Querubim, que é no Vale do Jequitinhonha. E essa escola ela já tem no seu nascedor esse impulso de, desde a sua concepção, né, encontrar diálogos, né, da antroposofia com as nossas sabenças, né, a sabedoria do povo ao nosso redor. Então, eu trabalhei aqui com as infâncias, mergulhando na pesquisa das comunidades do Vale do Jequitinhonha e buscando tecer esses diálogos, né, dos saberes ao redor com aquilo que dialogava com a antropologia antroposófica da criança do primeiro setênio. Mas não satisfeita, eu queria aprofundar um pouco mais na antroposofia, né? E sair da questão do que me parecia ser um formato. Eu tinha sede por antroposofia. Então, eu fui parar no Rio Grande do Sul. E aí lá eu vivi por 5 anos, tendo a graça de trabalhar muito de pertinho, sendo tutoriada mesmo, assim, olhada pela Tereza Cristina, euritmista, professora, a quem muito me contribuiu com esse desabrochar, né, do meu ser e a partir da alma brasileira. Então, com isso, nesses 7 anos de pesquisa, né, de Chão Brasil, de sabenças do nosso povo, a partir da minha própria história, eu nunca me senti sozinha, porque mesmo que eu estivesse lá em Diamantina, né? Quando eu entrei na internet, eu descobri que lá em São Paulo tinha o tal do movimento Pindorama. E que eu falei, nossa, eu não estou sozinha aqui. Tem gente lá longe querendo saber da alma brasileira, querendo encontrar diálogos, né, entre a antroposofia com o povo brasileiro e as nossas raízes. E mesmo que eu tivesse aqui fisicamente sozinha e o movimento Pindorama lá em São Paulo, eu me sentia pertencente a uma comunidade. E eu sabia desde o início, quando eu for fazer o meu TCC, eu vou dar um jeito de me encontrar com esse povo para eles me ajudarem a escrever a minha pesquisa. E foi assim, né? Quando eu estava, então, prestes a me formar no curso, eu fui atrás, né? Procurei a Ute, procurei a Marli, para que ela pudesse, então, me dar contorno, né, na minha pesquisa, me ajudar a dar nome para tudo aquilo que eu vivi durante esses 7 anos de busca por quem eu sou, né, e do nosso entorno, né, da sabedoria que transborda e pulsa nas cachoeiras, nas cantigas, nas brincadeiras, na forma de comer, na forma de abençoar, de celebrar a vida e a morte.
na forma de tirar uma plantinha, né, do quintal. Tudo isso é repleto de sabedoria, tudo isso está banhado pela alma brasileira, né? Então, tive essa dádiva, né, de ser orientada pela Marli, uma pesquisa que teve, então, o nome de O Cultivo da Alma Brasileira no Dia a Dia da Educação Infantil. Foi uma pesquisa autobiográfica que eu usei uma terminologia bem contemporânea, né, um termo cunhado pela Conceição Evaristo, uma mulher negra mineira, da escrevivência, uma escrita que parte da sua própria vida, né? Então, eu estava escrevendo sobre onde os meus pés pisaram, né? Onde meu corpo teve. E então é um pouco disso, e hoje, no momento, né, assim, estou atuando na coordenação de um curso em parceria com a federação, junto com a Lígia Brasileiro, e apoiado por Paula Levi, por Rosa Fantini, que também tem esse propósito, né, de encontrar essa formação complementar à formação da pedagogia Waldorf, que amplia essa pesquisa e essa vivência da educadora e do educador de educação infantil para a alma brasileira. Então, é isso, queridos, queridas. Quero agradecer muito e dizer que a gente vai se encontrar em breve, dia 30, dia 31 e dia 1º, né? Adeus, povo bom, adeus, adeus, que eu já vou me embora. Pelas águas do mar eu vim, pelas águas do mar eu vou me embora. Passa a palavra para o Jorge. Botucatu, Avaré, Boituva, Anhembi, Porangaba, Jumirim, Tietê, Itu, Pirapora, Itapevi, Carapicuíba, Embu, Barueri, Mauá. Boa noite, eu sou Jorge Cisneros de Botucatu, moro em Botucatu, e essas palavras que eu comecei minha fala são nomes de algumas das cidades que nos separam de Botucatu a São Paulo. Todas as palavras tupis, guaranis. Nossa região é recheada dessas cidades, desses lugares. Botucatu, como a Marli já disse, quer dizer bons ares. E como a Marli também disse, fazia parte de um caminho, Peabiru, Peiabeiu, grama amassada. Grama amassada pelo caminhar dos nossos povos originários que unia, através desse caminho, lá do Cusco, no Peru, até o Oceano Atlântico. Aqui em Botucatu, nós temos a Intamorés, um centro de formação de professores Waldorf e também agora um centro de formação em euritmia. Intamorés foi uma palavra criada de sílabas de outras 3 palavras que nos guiam: interesse, amor e responsabilidade. Na questão que nos une hoje, da cultura brasileira, é interesse pelo nosso passado, amor por todos os povos que habitam essa terra e responsabilidade com o legado cultural. Dentro da formação de professores, nós temos uma proposta a ser lançada no Congresso Latino-Americano de Formações em Santiago do Chile, agora em julho, de uma pesquisa em rede. Uma pesquisa que todo professor pode fazer parte em todos os lugares dessa América Latina, estudando um pouco desse grande continente, do seu local, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista mitológico e cultural, com a ideia de transformar esse conhecimento numa grande pesquisa, né, latino-americana. Nos seminários de formação,
ainda falta muito por fazer em relação à cultura brasileira, mas muito já é feito. E nos estudos da ciência oculta, da cosmogênese, segundo a antroposofia, nós também fazemos já um paralelo com justamente o Nheporã Tenondé, as palavras formosas, a cosmogênese do povo guarani. Eu acredito que eu mesmo nascido à beira do lago Nahuel Huapi, no norte da Patagônia, argentino de nascimento, tenho um filho batizado Nahuel, que é uma palavra lá da Patagônia. A gente vive nessa época, a gente tem a sorte de viver nessa época de reconhecer e dar importância a esses povos que fazem parte do nosso passado e do nosso presente, os povos originários. Então, eu queria contar que na Intamorés nós trabalhamos essa cosmogênese, também fazendo esses paralelos com as palavras formosas, e que na época eu compus uma pequena canção que cantamos todos juntos nesse estudo. E me despeço de vocês, então, cantando essa Nheporã Tenondé. Nheporã Tenondé, 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 Nheporã Tenondé. Passo a palavra agora para Maria Tereza. Boa noite a todos. Olá, gente. Boa noite. Estou super emocionada aqui com tantas palavras, almas que foram trazidas, tanta beleza, e também por estar nesse momento aqui tão especial falando. Eu me chamo Maria Tereza, falo aqui de São Luís, Maranhão, também chamada Tupauaçu, Ilha Grande, como era designada a nossa cidade, a nossa vila, pelos povos tupinambás, nossos originários. E, recentemente, eu fui acolhida pelo movimento Pindorama, pela Marli, pela Zulane, pela Dona Uti, que eram pessoas que eu admirava já há bastante tempo, e agora comecei a fazer parte do grupo, e também a coordenar o movimento aqui em São Luís do Maranhão. E estou aqui com muita alegria e satisfação. E desde que eu comecei a minha formação em pedagogia Waldorf, lá em 2005, que no ano seguinte a gente fundou uma escolinha aqui chamada Jardim Guaramirim, e a gente tinha com esse propósito de trazer as festas populares para dentro do nosso jardim. Maranhão, São Luís é um estado muito rico nas festividades populares. Então, faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E aí eu descobri o movimento Pindorama, me identifiquei muito com a fala da Tamires. Bom, não estamos sozinhas, né? Existe já esse movimento que faz esse diálogo intercultural com a antroposofia, e isso foi um marco, assim, muito importante, inclusive, de permanência mesmo da gente dentro do movimento antroposófico. Então, falar do movimento Pindorama, para mim, é imaginar uma ponte de amor que perdura, porque o movimento Pindorama diz, assim, ele nos ensina que a gente tem que se voltar para o nosso ambiente, para o nosso território,
para as nossas referências, para compreender a alma brasileira e suas brasilidades. E uma vez eu ouvi a Marli falando algo que eu nunca esqueci, que ela disse que a gente precisa surrear nossos pensamentos e nossas práticas. Então, eu desejo ao movimento uma vida longa e que esse legado que ele já deixou se prolongue assim, por muitas e muitas gerações. E agora eu vou ler um trecho do livro da Suzane Rotermund, chamado Grafismos Indígenas das Raízes Culturais. Fala assim: os grafismos fazem parte da arte gráfica e são, no entanto, uma arte da linha. A linha artística, criada pela mão humana, se manifesta sobre alguma base e forma composições. A composição estética de linhas chamamos de ornamentos ou grafismos. Toda composição estética não é puramente aleatória, mas carrega em si critérios de ordem, sabedoria e significado, e ganha, assim, identidade e expressividade própria. Educação para a Brasilidade. Então, quem quiser ler esse texto, esse trabalho, essa pesquisa maravilhosa, é só acessar o site do Movimento Pindorama. E agora eu passo a palavra para o Chico. Bom, boa noite a todos. Falo aqui do Sudoeste Paulista. Depois de sair de Botucatu, onde fiz agronomia, e vim trabalhar aqui com os sem terras, né, no cuidando dos assentamentos sem terra. Então, o nosso trabalho hoje na Fundação ITESP, que é o Instituto de Terra do Estado de São Paulo, onde a gente tinha a tarefa e tem a tarefa de desenvolver comunidade, onde a gente pega as pessoas, os sem terras que saíram das barracas de lona, né, do acampamento, e a gente tem que cuidar de toda a instalação em uma comunidade. Então, isso foi meu primeiro processo de aprendizado, né, do dia a dia, né. Sou migrante nordestino, né, saí do sertão do Piauí e fui acabar fazendo agronomia em Botucatu, e de lá de Botucatu vim para cá, para o Sudoeste Paulista. Apesar de, como agrônomo e estudante da agronomia, né, ter tido contato com o pessoal da Demétria e da agricultura biodinâmica, não foi a agricultura biodinâmica que me chamou, me despertou tão assim profundamente para a antroposofia, mas foi justamente a pedagogia social, que acabei vindo pelas mãos do Herbig, né, que falava dessa questão aí dessa relação, como a gente cuidava tudo de relação de comunidades, né, e trabalhava com comunidades, pessoas, tudo, principalmente com a relação do social, né, onde o social a gente pode olhar a relação entre dois eus em profunda liberdade. Então isso é toda essa essência, esse aprendizado da pedagogia social. E isso com esses quase 40 anos também, né, de sair de formação de agrônomo, então trabalhando com o desenvolvimento dos sem terra, que depois a autoestima, né, passam a ser reconhecidos como agricultores familiares, importantes para o desenvolvimento do país, né, sujeitos que eram invisibilizados, como os povos indígenas, e sujeitos que não eram nem sujeitos, eram objetos como os escravizados, né, da população africana, né. E tudo isso com esse desenrolar e despertou em mim esse acordar do coração que a Marli falou, trouxe em mim justamente essa consciência assim do meu lado biográfico, né? Eu fui descobrir de onde que eu venho e descobri minha ancestralidade portuguesa, apesar de ter nascido no sertão do Piauí, no meio da comunidade quilombola, ter migrado para Botucatu, fazer agronomia em Botucatu, depois voltar para onde eu estou hoje, aqui no Sudoeste Paulista, trabalhando com o desenvolvimento da comunidade, né? E aí não me atraí pela agricultura biodinâmica, mesmo sendo agrônomo, mas justamente sendo levado para a pedagogia social, onde que trabalha a relação dos eus. E isso fez todo sentido para mim, e a pergunta que eu carrego é justamente como a gente pode chegar numa pedagogia social brasileira. E aí que me levou ao Pindorama, porque daí a gente tem justamente não só o eu individual, mas o eu dos povos, né, ou das etnias que aqui estavam, né, que em certo momento estavam
ou invisibilizados, ou não eram nem sujeitos, como a Ruth comentou, né, quem é da favela, quem é dos ex, né, que não é ninguém, não é nada, né, e aí agora a gente está trazendo para nossa consciência que essas pessoas são importantes e que a gente precisaria trabalhar uma pedagogia social, e por conta disso, em 99, eu ingressei aí na Associação de Pedagogia Social e atualmente assumi aí a tarefa de cuidar na diretoria da Associação de Pedagogia Social. Então, tenho uma gratidão muito grande pelo Pindorama. Estou aqui na coordenação também, junto com os demais membros. Foi uma felicidade, uma alegria muito grande que, quando eu descobri o Pindorama, eu me reencontrei e o que passou a fazer sentido para mim, né? Toda essa ancestralidade portuguesa, um pouco de culpa que a gente carrega quando a gente toma consciência do que foi feito, né? E como é que a gente pode reparar. E atualmente, né, eu me sinto assim bastante gratificado porque faz 2 anos, né, chegou nas minhas mãos a oportunidade de desenvolver uma comunidade indígena. Então a gente está num trabalho recente de abrir um espaço de terra onde que a gente pode oportunizar um grupo de famílias indígenas aqui da cidade de Itaporanga. E essa aldeia está localizada no município de São Miguel Arcanjo. Então, com um nome totalmente simbólico, né? Por que São Miguel Arcanjo, né? E por que eu fui parar em Botucatu? Então começou a fazer muito sentido para mim. E assim, quero encerrar aqui minha manifestação com a gratidão imensa ao Movimento Pindorama, que viva mais 40 anos, para que realmente a gente possa trabalhar essa pedagogia social brasileira e fazer esse encontro de todos esses povos que aqui vieram por algum motivo e que a pedagogia social, né, seja uma base antroposófica, com todo esse conhecimento antroposófico, seja realmente um caminho, né, esse caminhar que a Marli comentou, né, para a gente seguir. E eu quero encerrar minha fala aqui lendo um pequeno trecho do trabalho de conclusão de curso, né? Abre aspas. Investigar temas sobre a vasta cultura popular de nosso país na atualidade é como buscar outras perspectivas, outros modos de ser, novas possibilidades de encarar a própria vida contemporânea. Afinal, já dizia o capoeirista pai da capoeira Angola, mestre Pastinha, do qual falaremos. A capoeira é tudo que a boca come e tudo que o corpo dá. Ou seja, as manifestações da cultura popular apresentam nada mais, nada menos do que cosmovisões. Acreditamos que, nos tempos atuais de tantas desigualdades e disparidades, é preciso certo engajamento na busca por novos rumos, reinvenções e reelaborações. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Colégio Adolfo Steiner de Minas Gerais, ensino médio, por Arthur Virciani de Azevedo. Os saberes ancestrais nos sons de tambores e vozes, capoeira em Angola e congada mineiro como prática de resistência ou resistência. E aí, encerro aqui passando para a Michelle. Obrigado. Oi, Chico, qual é o nome da próxima pessoa que vai falar, por favor? Michelle, eu não sei, eu não vi se ela está aí. Acho que a Acho que eu não Michelle estou mandou vendo um aqui, vídeo. não. Ela mandou um vídeo. Ah, Ah, tá. Tá bem. Eu acho que a gente manifestar nossa solidariedade a ela, acho que está com toda a dificuldade lá da tragédia, né, do Rio Grande do Sul, né? Que é o nosso conforto e nosso abraço para ela também. Muito bem, então. Então, depois dessa belíssima aí apresentação dos nossos colegas do Movimento Pindorama, então agora temos um momento presencial, né, dos colegas aqui que estão presenciais, que vão falar. Suzane, é. Boa noite.
Eu tenho a grande alegria e honra de trabalhar na Monte Azul e de ser hoje responsável, junto com um grupo bem grande, pela formação de educadores comunitários, que também já faz mais de 40 anos. E, e também vários daqui construíram junto, e que esse ano, pela primeira vez, é um curso de pós-graduação. E quando preparamos esse curso, nós, olhando para os nossos próprios educadores na Monte Azul, mas também para outros educadores que trabalham em diversas comunidades, escolas públicas, abrigos, CAPs, casas de detenção, né, a Fundação Casa, o que um educador social precisa? E aí ficou bem claro que, além de outras capacidades, e talvez em primeiro lugar, precisa desse sentimento de pertencimento, pertencimento a essa terra, esse chão, aos nossos biomas, pertencimento à nossa história, pertencimento às nossas culturas e às nossas religiões. E se sentir pertencente enquanto individualidades, enquanto ser humano dentro de comunidades. E isso sempre de diversos pontos de vistas, não só de um viés, de uma história, mas olhando de diversas histórias. E aí, então, começamos esse curso. A Mali está com a gente esse semestre inteiro em todos os temas de pertencimento, trabalhando todas as semanas juntos e trabalhando junto com os próprios alunos também estão co-criando e estamos fazendo questão de não só dar aula teórica, contar, mas pensando que é muito bom a gente ouvir falar de alguma coisa, de um lugar, de uma viagem, mas é muito melhor fazer a própria viagem. Então, a gente está fazendo questão de fazer os alunos viverem, vivenciarem a geografia, a história, as culturas e assim por diante. É isso. A gente vai abrir, né, um pequeno espaço para ver se alguém gostaria de estar falando também, trazendo algum assunto, falando. É o momento. Quem gostaria? Né? Vamos ver se alguém. Aí, quem? Pindorama é isso, a gente chega, já está começando, aí a gente já é imediatamente convidada a participar da roda, da dança, do canto, junto com todo mundo. Algumas pessoas que eu conheço há algum tempo, outros que eu conheço há muito tempo, alguns que eu estou tendo a alegria de conhecer hoje. E Pindorama, eu sei que vocês ainda não estão vendo, mas eu vou contar aqui. Pindorama é um instrumento de cordas parecido com um violoncelo, mas talvez algo mais. Se alguém puder me ajudar com o nome, que está do lado de um atabaque, um baixo, golda, gota, um baixo, gota, do lado de um atabaque, ao lado de uma cestaria. E ao lado também, que a gente pode ver ali, os selos também da cosmogênese que o Steiner trouxe de todo o caminho deste planeta. É assim, Pindorama. É assim que a gente encontra a Marli, a Uter e tantos que trabalham aqui, e tantos que se esforçam para a gente se conhecer um pouco mais, para a gente estar junto.
para o atabaque que está em mim, que está do lado da cestaria, que também está em mim, que está aqui, que entra, que dança, que fala e que é convidado. Todos são convidados, isso é que eu sinto no Pindorama. Muito obrigada por vocês estarem aí. Parabéns pelo trabalho maravilhoso, pela vontade de conhecer a alma brasileira, o ser humano brasileiro. Está bem, quem quer? Não, um de cada vez. Vamos. Ah, calma. Nós vamos cantar, mas ainda. E a apresentação do dia 30, 31? E agora? Marli, você já falou? Ou fala rapidinho a apresentação? Então vamos a gente. Fala? Eu vou falar bem rapidinho, tá? Que a Marli já fez aí toda a ginga. Agora o que eu vou falar mais, né? Peraí, então agora. Vamos ver lá. A apresentação, então, vai acontecer lá no dia 30, 31 e 1 de junho, né? No Centro Cultural Monte Azul. Então, vai começar na quinta-feira, né? E vai ter. O que que a gente vai ter lá nessa quinta-feira? Começa às 3h30, às 18h30. Vai ter a recepção com música, vai ter a apresentação do evento com a Beatriz Camolinga, aí vai ter uma contextualização sobre o movimento Pindorama com a Marli Pereira e a Uti Kremer, o ensaio do Tupã Tenondé e uma oficina com o som andante. Aí depois a gente vai ter às 17 horas a Aldeia do Amanhã, é o Crocemprian, é o Coração de Criança, que vai ser uma exposição com a Auiri, né? É brasileiro, vai ser o brasileiro, mas é a Aldeia do Amanhã, que vai ser uma contemplação das suas obras artísticas. Vamos ter também grafismos indígenas, das raízes culturais, a educação para a brasilidade, com a Suzanne Rotterman, né? Vai ser uma exposição bem bonita. Vai ter venda de livros também, e vamos ter vídeos de amigos que trazem lá todo um carinho, todo um respeito para o movimento Pindorama. Isso aí é na quinta. Na sexta-feira, vai começar lá no Centro Cultural, às 8h30. Começa com um café da manhã, e vai ser um café da manhã bem especial, porque ele vai ter inspirações regionais, trazendo sabores autênticos da nossa cultura brasileira. Será uma experiência para celebrar e apreciar as riquezas gastronômicas que refletem nossa identidade e diversidade. Às 9 horas, a antroposofia e culturas populares brasileiras por um diálogo intercultural. É uma palestra seguida de roda de conversa com João Andrade, nosso amigo aqui do Movimento Pindorama. Às 10, Aldeia do Amanhã, é o Cocamprian, Coração de Criança, vai ser uma oficina de arte visual indígena com Auri brasileiro. Às 11 horas, o ensaio do Tupã Tenondé, e também vai ter a oficina com o grupo Som Andante. Às 12 horas, a gente vai ter lá o nosso almoço, também no Centro Cultural Monte Azul. E teremos também a oportunidade de saborear um almoço com inspirações regionais, tá bom? Trazendo sabores autênticos da nossa cultura brasileira. Aí, depois desse almoço, à tarde, às 14 horas, vivências em sala de aula com temas brasileiros. Roda de conversa com a Beatriz Camolinga e a Michele Melos e convidados. Às 15 horas, o grafismo Adinkra e a oficina com a Sandra Seabra. Às 16h30, conexões, começo, meio e começo. Pesquisa e perspectiva do movimento Pindorama em parceria com o curso livre Brasilidades. Às 17h30, ensaio do Tupã Tenondé e a oficina com o grupo Som Andante. Aí encerrou aí na quinta-feira. Na sexta, no sábado, dia 1/6, né? Começa às 8h30, também com o nosso café da manhã regional saboroso e cultural.
Às 9, os grafismos indígenas, das raízes culturais à educação para a brasilidade, uma oficina também com a Suzanne Rotterman. Às 10 horas, Movimento Pindorama, vivências e confluências, roda de conversa com Mari Pereira e convidados. Às 11, o Tupã Tenondé, que é o momento aí final, né? Vai ser aí a criação dessa música, e a oficina com o som andante. E às 11h30, o encerramento. Então, essa eu passei muito rapidamente. A gente tem as inscrições, está no nosso site e também está no nosso Instagram do Movimento Pindorama, na bio. E agora a gente parte, então, né, para o nosso encerramento. Tocar na gila, o que é que vai nascer? Vai ser forte pra gente beber, na panela pra gente correr, na privacidade, fica bem. Siamo liberi di tocar na onça, o que é que vai nascer? Vai nascer perante ouvir nossa vergonha, ativamente para ouvir uma chama de acabar de brasileiro de fazer, antigamente tocar na palmeira, o que é que vai nascer? Siamo vivi pra gente tocar no chão, tocar no coração, tocar no coração. O que é que vai nascer? Educação, inclusão, união, comunidade, justiça, liberdade. Nascer, vai nascer.
Força. Amor. André, o que vai nascer? Juventude. Humanidade. Liberdade. Alegria. Prosperidade. Vivência. Serenidade. Ciência. Esperança. Um mundo novo. Equilíbrio. Compaixão. Pergunta lá. Não. Perguntar o quê? Ah, do lado de lá. E aí, o que vai nascer? Eles foram pelos desprevenidos. E aí, o que vai nascer do lado daí? Oi. Não, ele mandou vir aqui. O microfone é aqui para eles me verem. É. Vai estar tudo desligado. Vai desligar. Você não pode ligar? Já saiu, muita gente já saiu. Oi, Marli, que festança, hein? Oi, pessoal. Vamos encerrar, né? Vocês viram com essa alegria aqui os nossos 40 anos, vocês aí, nós aqui, os corações juntos, como sempre, e vamos ter força para continuar, pessoal. Um beijo. Obrigado para quem ficou até o final. Obrigado.
E até, gente, até 30, 31 e 1, hein?